quero ler aqui para vocês Salmo número 23. É um salmo bastante conhecido, mas o Senhor quer que eu leia para vocês nessa noite. Que diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Com base nessa palavra, eu estava agora há pouco na igreja e, enquanto o pregador estava ali ministrando a palavra, o Espírito Santo me fez lembrar de algo que o Senhor fez na minha vida muitos anos atrás, quando eu ainda era uma jovem. E eu estava em um culto que se intitulava Manhã do Livramento, na minha cidade. E ali, irmãos, enquanto o pregador estava ali pregando, naquela época, ele já estava quase no final da mensagem dele. E ali, de repente, ele falou assim: irmãos, eu quero que... A igreja estava lotada, era um culto onde, naquela época, era um culto pela manhã, mas era um culto cheio de... lotava de irmãos, de pessoas, né? E ali, aquele pastor, e de repente ele falou assim: irmãos, eu senti no meu coração de pedir à igreja toda, eu quero que toda a igreja venha até a frente e eu quero que todos os irmãos ofertem. O valor é o que os irmãos sentiram no coração. E ali, irmãos, eu fui a única que não fui na frente porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada para ofertar naquela manhã. E naquela época eu era uma jovem que morava sozinha, meus pais tinham falecido, né? A minha mãe faleceu há muitos anos, meu pai tinha falecido, então eu morava só. E naquela época, além de eu morar só, eu pagava aluguel. E eu estava desempregada naqueles dias. Então eu estava passando uma luta financeira muito grande. E ali aquele pastor, Deus usou aquele pastor para chamar a igreja para ofertar, irmãos. Toda a igreja se levantou e foi até a frente e ofertaram ali. E enquanto eu vi os irmãos indo ali na frente, eu fui a única que não fui. Eu até fiquei um pouco constrangida, mas o Espírito Santo já testificava no meu coração e falando comigo: essa oferta é para você. Irmãos, e não deu outra. Assim que todos ofertaram, terminou o culto, aquele pastor me chamou ali na frente. E eu fui, mas já sabendo o que Deus iria fazer, porque eu era uma bênção nas mãos do Senhor naquela época. Eu sempre fazia muita obra de Deus, eu era uma bênção. E ali aquele pastor falou: irmã, Deus tocou no meu coração para pedir à igreja para ofertar, e essa oferta aqui é para a irmã. Deus mandou entregar essa oferta para a irmã. E assim foi, irmãos, e naqueles dias, naquele mesmo dia, era o dia do vencimento do meu aluguel. Eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, não sabia como que eu iria fazer. Mas como nós servimos um Deus que é provedor, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus misericordioso, e ele diz aqui na sua palavra que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A partir do momento que nós confiamos, entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, a partir do momento que nós descansamos em Deus, o Senhor, Ele provê tudo para nós. E o Senhor proveu para mim naquela manhã o valor do meu aluguel, irmãos, e foi um valor assim em cima. As ofertas foram em cima do valor do meu aluguel. Naquela época, era um aluguel simbólico. Hoje chega a ser engraçado, mas naquela época era um aluguel mais ou menos, eu não recordo muito bem o valor do meu aluguel, mas era um valor mais ou menos uns R$200, e foi o que eu ganhei naquela época. Isso tem muitos anos, tem muitos anos isso. E ali, irmãos, eu vi a mão do Senhor me abençoar, a mão de Deus, o cuidado do Senhor, e o Senhor me fazendo lembrar: eis que eu sou o pai do órfão, o marido da viúva, e o Senhor cuidou. Saiba que nesta hora, que nesse momento o Senhor também está cuidando de ti. Não te preocupe com o teu amanhã, não preocupa com o que pode acontecer. Sabe que há um Deus no céu,
que está contemplando tudo. E este Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Esse Deus é um Deus que supre as nossas necessidades no momento em que nós precisamos. Esse Deus é um Deus provedor. É um Deus que nos abençoa. É um Deus que suprirá todas as necessidades do teu coração, quer seja financeira. Se você está precisando de uma bênção financeira, creia que nesta hora ou amanhã o Senhor proverá para ti. Porque Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que zela. E que Deus possa falar com você através desse testemunho, o qual o Senhor fez na minha vida e Ele também fará na tua. Porque Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Isto é, financeiramente, sentimentalmente, profissionalmente. Ele é um Deus que nos abençoa, Ele é um Deus poderoso para suprir tudo que nós necessitamos. Então entrega as suas ansiedades, confia no Senhor e o mais Ele fará por ti.